Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Murilo Vinícius e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu escolhi no meu primeiro vídeo falar sobre um tema muito importante, que é o aprendizado em inglês. O inglês é uma habilidade que muitas pessoas almejam aprender um dia. E assim, é uma língua muito importante para o dia a dia e até para negócios, viagens, se você quiser. O inglês é conhecido como a linguagem dos negócios, eu acho que vocês já devem saber, e muitos países são falantes de inglês, inclusive os Estados Unidos, a gente tem como exemplo, né, que é uma potência mundial, e é falante nativo de inglês, é um país falante do inglês. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre como aprender o inglês, porque muitas pessoas querem aprender, mas não sabem como conquistar esse aprendizado. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou dar para vocês umas 4 dicas e mais umas conversas que eu vou falar com vocês sobre como aprender inglês. Então fica até o final do vídeo, já se inscreve no canal e dá o like aí, se você já gostou do tema e vamos embora. A primeira dica que eu queria dar para vocês é a imersão. Muitas pessoas querem aprender inglês, mas só estudam. E assim, o que eu acho pra mim, cara, é que só estudar não é o suficiente. Porque pra você aprender português, pensa, você ficou estudando? Você ficou estudando, já nasceu com um livro na mão, estudando português? Não, você ouviu pessoas ao seu redor falarem português, seus familiares, amigos, etc., falando português, e isso você foi filtrando, o seu ouvido foi se acostumando e você aprendeu a falar. E o curioso é que você aprendeu primeiro a escutar e falar, e depois que você for para a escola, estudou, aí fez gramática, aí aprendeu a escrever, a ler, foi alfabetizado. Então, observem que a imersão, nesse caso, seria você estar imerso do inglês, tá? Para quem não sabe o que é imersão, seria você estar imerso do inglês. Seria, por exemplo, as coisas ao seu redor estarem em inglês. Então você pode fazer coisas do seu dia a dia que você faz e transferir isso para o inglês. Por exemplo, se você gosta muito de ler, cara, leia livros em inglês, nem que seja adaptados para iniciantes, se você for um iniciante. Ou você pode também consumir conteúdos, desenhos que você gosta em inglês, o que é muito importante. Então, se você quer aprender uma língua, é necessário você estar imerso nela. E eu falei uma língua, não precisa ser necessariamente o inglês, tá? Você pode, qualquer língua que você quiser aprender, você precisa estar imerso dela. Senão você nunca, por exemplo, você pode até aprender só estudando, só que vai demorar muito mais tempo. Vai demorar muito mais tempo. Porque é o que eu falei, você não aprendeu português estudando, você aprendeu ouvindo, falando, escutando. Então é muito importante que você esteja imerso, que você não só ouça e fale, mas também escreva, leia. Então esteja imerso no inglês. Consuma conteúdos em inglês, consuma coisas em inglês. O mais bobo possível. Você, sei lá, vê alguma coisa na sua casa que assim, foi feito, por exemplo, em um país falando de inglês, como os Estados Unidos, você fala, mano, lê o que está escrito ali na etiqueta. Provavelmente vai estar escrito Made in United States, que significa feito nos Estados Unidos, ou algo assim, entende? Então, tente fazer isso, que vai ser de extrema importância para você aprender esse inglês. Então, esteja imerso. Essa é a primeira dica que eu dou para você. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é a constância. Cara, eu vejo que um erro muito grande das pessoas é começar, mas não terminar. Isso eu acho que não serve só para inglês, para muitas tarefas. Ela começa a querer aprender alguma coisa, vê que não está conseguindo muito resultado com aquilo e já quer desistir. Vou te falar que é uma coisa muito comum. Uma coisa muito comum porque a gente está numa sociedade hoje que quer tudo para amanhã. Tudo para ontem, vamos dizer assim, tudo para ontem. Então, a pessoa já quer tudo para ontem e acha que vai começar inglês hoje e semana que vem vai estar fluente. Não é assim que funciona. Me desculpa de dizer, mas o caminho mais difícil é o que você... não vamos dizer mais difícil, mas o caminho assim, da constância que você vai precisar seguir, cara. Então, seja constante, continue. Eu, por exemplo, estudo inglês desde, acho que 2023, isso, desde dezembro de 2023. Então, 2024 agora, em dezembro, fez um ano. Então, a gente está em 2025 agora, fez um ano e alguns meses já, um ano e um mês, mais ou menos, que eu comecei a aprender inglês. Então é muito importante que você tenha constância, porque no início é muito provável que você não vai ter muito resultado, mas nem por isso você precisa desistir, entende? Você tem que continuar, se manter ali. Não adianta você já estar imerso em tudo, mas depois de uma semana que você ficou imerso, você já desistiu porque viu que não teve resultado. É óbvio, de primeira você não vai ter, você vai precisar ter foco, continuar. E assim, aprender inglês não é uma coisa que você traça 0% a 100%. Hoje, agora, por exemplo, eu não posso falar que eu estou 50% aprendendo inglês. Não, porque inglês é como aprender a tocar piano. Quanto mais você treina, mais você fica melhor.
Até nós, falantes de português, nós não somos perfeitos em português. Não tem como dizer que a gente aprendeu 100% do português. Tem muita palavra que a gente não sabe, muitas nuances, alguns sotaques, tem muita gramática que provavelmente eu e você não sabe. Então você, assim, mas não é porque você não sabe disso que você vai deixar de ser fluente em português, não tem nada a ver. Então é a mesma coisa, não é algo que você, nossa, aprende do dia daqui para um ano, pronto, já está fluente e não precisa aprender mais nada, acabou tudo para você aprender. Não, então é uma coisa que você sempre vai estar, a língua é uma coisa que sempre está em mutação, esse é o meu ponto, e você sempre vai estar aprendendo, vai estar sempre mudando. Então você precisa sempre estar nessa constância e aprendendo, não é do noite pro dia e não vai se transformar do nada, você tem que continuar sempre. E eu acho que é um aprendizado para a vida inteira, porque se você, até português, algum dia você vai aprender uma palavra nova, amanhã, e vai chegar uns, você vai estar, sei lá, eu tenho 14, quando eu tiver nos meus 30, muito provavelmente o meu português vai ser bem melhor do que nos 14 agora, entende? Então esse é meu ponto, constância. Terceiro ponto, acha algum auxílio que possa te ajudar. Tá bom, mas você falou que no título do vídeo está aprender inglês sozinho. Tá, mas a gente sabe que a gente nunca faz nada exatamente sozinho. Eu não estou falando para você ir numa escola e pagar um curso porque nem todo mundo tem condição financeira. Eu não tenho condição financeira e por isso eu comecei a aprender sozinho. Só que assim, não é um sozinho totalmente. Você pode tentar achar alguma pessoa que possa te ajudar. Dá para aprender totalmente sozinho? Até que dá. Mas você pode ajudar pessoas que possam te ajudar, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho um professor na minha escola que ele é de inglês. O nome dele é Jackson. E ele me ajuda a falar inglês. Se não fosse por ele, eu não estaria no nível que eu estou agora, no aprendizado que eu consegui até agora. Então é muito importante que você tenha alguém que possa te ajudar, entende? Não precisa ser nosso um professor, mas pode ser um amigo que esteja aprendendo junto com você, algum familiar. Então, de preferência, tem alguém que possa estar, pelo menos, aprendendo junto com você. Que não, às vezes pode ser que não tenha aprendido, mas que esteja aprendendo. É muito importante, tá? Mas você pode também tentar aprender sozinho, só que acaba ficando um pouco mais difícil. Então tem essa comunidade que possa estar te ajudando. É muito importante também. Não precisa pagar uma escola, mas você pode ter alguém que pode te auxiliar. Ou também você pode, por exemplo, não precisa ser uma ajuda de uma pessoa física. Você pode... Tem muitos bots, por exemplo, na internet que ajudam nesse sentido de inglês. Tem o ChatGPT e outras coisas que podem te ajudar, que você pode criar uma conversa ali em inglês. Ou até apps também, se você é muito iniciante, você pode começar pelo Duolingo. O Duolingo é bom na questão do vocabulário, ele te ajuda a ganhar vocabulário. O único problema dele é que ele traduz muito. Então, por exemplo, você vai aprender as palavras em inglês com base nas palavras em português. Isso é ruim, porque na hora de você estar conversando com alguém, você vai estar traduzindo na sua cabeça as coisas que a pessoa está falando e traduzindo as coisas da sua cabeça do português para o inglês. E não é assim que funciona em português. O português você não traduz nada de uma língua para outra, porque você só sabe o português. Então o que você faz? Você imagina, muitas vezes você imagina aquela imagem na cabeça ou você já vai no automático. Por exemplo, se eu falo para você maçã, você imagina uma maçã muito provavelmente na sua cabeça. Acredito que você tenha imaginado. E a mesma coisa, quando alguém falar, por exemplo, apple para você, que é maçã em português, você tem que imaginar uma maçã na cabeça, não imaginar maçã literalmente traduzido. Então, essa é a dica que eu te dou. Tente traduzir também, não por palavras em português, mas por imagens. Palavras por imagens, é muito bom. Entra no Google Imagens, pesquisa um nome em inglês e aparece uma foto para você e você tenta inferir o que é. É muito importante do que você só traduzir, tá? É bom você saber a tradução? Mas não que você fique traduzindo sempre. E o ruim do Duolingo é isso, mas para quem está começando é muito importante, pelo menos saber as primeiras palavras. Então eu te recomendo. E tem diversos outros apps que você pode pesquisar e ver se funciona para você. Encontre o que melhor funciona para você, entende? Então, ter esse auxílio, essa ajuda, assim, vai ser muito importante para você. Pode ser uma pessoa, um app, ou até os dois. Você pode encontrar o que for de benefício para você. Livros também é muito importante, então é o que eu recomendo, tá? Quarta dica que eu deixo para você: treinar todas as áreas. Tá, Murilo, o que você quer dizer com isso? Todas as áreas, eu quero dizer com as 4 áreas que envolvem o inglês, eu acho que até qualquer língua, que a audição, a fala, a escrita e a leitura, que em inglês a gente chama de listening, speaking, reading and writing, que é você aprender a falar, escrever, ler e... Peraí, gente, buguei agora. Que é você aprender a falar, escutar, ler e escrever. São esses 4 tópicos, são essas 4 áreas. O que é muito comum eu ver em escolas de inglês é que os alunos saem de lá e sabem escrever excepcionalmente bem, escrevem muito bem, nível avançado. Mas chega na hora de conversar, a pessoa trava.
Por quê? Porque ela passou todo o tempo de ensino somente escrevendo e não aprendeu a falar. Ou pode acontecer o contrário, você treinou tanto falar que você é muito bom em falar. Tem um sotaque excelente, uma fala excelente. Mas aí chega na hora de escrever você é muito ruim. Então treina essas 4 áreas. E cara, não precisa, você não precisa tipo separar tudo. Você pode trabalhar tudo junto. O que eu quero dizer assim, tudo junto. Você pega um artigo em inglês que você gostou, lê ele. Depois que você lê, você tenta explicar ele com as suas palavras, ou com as palavras que você aprendeu no artigo. Só que em inglês você tenta explicar, olha, desse artigo eu aprendi isso, isso e isso. Em inglês. E você pode também escrever sobre o que você entendeu dele também. E até, sei lá, achar um vídeo que fale sobre o tema do artigo para que você possa... um vídeo, ou você pode colocar para ouvir o artigo, só que em áudio, em inglês, né, claro, para que você possa absorver isso no listening também, que é a audição, na escuta. Então, tente treinar essas 4 áreas até com a mesma coisa que você esteja estudando, qualquer parte de um livro, trecho. Então é muito importante. Para facilitar isso, você pode fazer isso que vai te ajudar muito. Então, treine todas as áreas, porque não adianta você só treinar uma ou outra, que a outra vai ficar em defasagem. Você vai ser nível avançado em escrever, mas nível básico em falar. E assim, não tem como ter um inglês completo sem essas 4 áreas, entende? E isso vai te dando a possibilidade, vai te dando o poder de poder pensar em inglês. O que geralmente acontece comigo, que eu acabo pensando ali, então é muito importante você fazer isso para poder ter um bom desenvolvimento em inglês. Então, galera, são essas 4 dicas que eu indico para vocês, que é a imersão, que é a constância, que é o auxílio que você pode ter, por exemplo, com um colega seu, com alguém que possa te ajudar, um auxílio que você possa ter, e também a parte de treinar todas as áreas. Então são essas 4 dicas que eu dou para vocês, que eu deixo aí que eu acho de extrema importância e que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento do inglês, tá? Principalmente as 2 primeiras, eu acho muito importante. As 4, na verdade. Então, treina aí e depois você me fala aqui nos comentários se funcionou, deu certo ou não, tá? Então, muito obrigado a todos. Eu peço lá, já que se vocês gostaram do vídeo, vocês possam se inscrever no canal aí, deixar o seu like e comenta aí embaixo, pô. Comenta as coisas aí, pode comentar à vontade, tá? Então muito obrigado aí, valeu por ter assistido o vídeo até aqui e falou, valeu, gente!